Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido vocês para que abram aí suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. O primeiro Evangelho, quase penúltimo capítulo, 27. Primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 27. Eu vou ler a partir do verso 45. É sobre os dias que estamos vivendo. É sobre o Calvário. É sobre a ressurreição. Diz assim a palavra de Deus, verso 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de bradar novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião, os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 7 milagres do Calvário. 7 milagres que encontramos nesse texto. 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Ao meio-dia, diz o texto bíblico, houve trevas sobre toda a terra. E às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Nesse intervalo, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde de sexta-feira, aconteceram pelo menos 7 milagres que eu desejo compartilhar com vocês agora. Primeiro, diz o versículo 45 que há trevas sobre toda a terra. E houve trevas sobre toda a terra. Ao meio-dia começou. Trevas sobre a terra. Talos, um historiador que viveu depois da ressurreição de Jesus, explicou que naquela Páscoa em que Jesus havia morrido, houve um eclipse do sol, tentando justificar estas trevas aqui do texto. Július, um escritor cristão, provou que no período daquela Páscoa era um período de lua cheia e jamais poderia ocorrer um eclipse num período de lua cheia. Não existe explicação natural para que às 3 horas da tarde houvessem trevas, o sol se recolhesse e houvesse uma escuridão total em pleno dia. Estamos aqui diante de um milagre, o primeiro milagre no Calvário. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Segundo milagre, versículo 51 diz assim para nós: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O véu do santuário. No templo havia duas partes principais.
onde ficava a congregação, aí onde vocês estão, e aqui havia um grande véu, ou uma grande cortina. Atrás dessa cortina só podia entrar o sumo sacerdote. Ele pedia perdão pelos pecados dele e pedia perdão pelos pecados daquelas pessoas que estavam no auditório e estavam ali cultuando, pedindo perdão. O sumo sacerdote entrava ali e intercedia por essas pessoas. As pessoas comuns não podiam entrar, passar aquela cortina e estarem lá atrás. O historiador Joséfo, que nos informa, historiador daquela época, que era preciso 2 cavalos de guerra, 2 cavalos muito fortes, que puxassem, um para cada lado, aquela cortina, e assim mesmo, eles teriam muita dificuldade de rasgarem aquela cortina, fazerem ela em 2 partes. E o texto diz: o véu do templo se rasgou. O que aprendemos? O acesso a Deus agora não é só o sumo sacerdote que tem. Todos estão livres para chegarem a Deus, porque Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O povo precisava ficar de um lado. O povo precisava ficar no auditório. O povo não podia entrar ali atrás, no Santo dos Santos, atrás daquela cortina. Jesus morre na cruz, esse véu, de uma forma milagrosa, ele se rasga de cima a baixo, se abre, simbolizando isso. Agora, qualquer um de nós tem livre acesso a Deus por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós não precisamos de nenhum santo, nós não precisamos de nenhum padroeiro, nós não precisamos de nenhuma pessoa que nos leve até Deus, que interceda por nós diante de Deus, que seja o nosso santo preferido. Não precisamos. Agora nós temos livre acesso a Deus. Você pode buscar a Deus no silêncio do seu quarto, debaixo de uma árvore, na sala da sua casa, no banco do seu carro, onde você está. Deus está livre, você tem livre acesso até Deus. O véu do templo rasgou-se. Todos agora podem chegar até Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho está aberto até os dias de hoje. Terceiro milagre, diz o verso 51, que houve um grande terremoto e os sepulcros se abrem. Trevas, terremoto, acontecimentos na natureza. A natureza protestando contra o que fizeram com Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, é um pequeno sinal da vida eterna para aqueles que creem em Jesus, para os fiéis. Jesus vencendo a morte. Vamos ler o texto 51 e a parte final. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Isso nunca havia acontecido, nunca mais aconteceu. Então, um grande terremoto, sepulcros se abrem. Por que isso? Deus está se manifestando, não só aos homens, mas também à natureza toda, o mundo que Ele havia criado. Quarto milagre, verso 52. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mortos ressuscitaram. Vocês podem imaginar a cena. Morto que era crente ressuscita, saem andando daquelas tumbas, daquelas rochas e entram na cidade. Queridos que haviam morrido tempos atrás. Milagre nunca mais
aconteceu no dia em que Jesus deu a sua vida por nós ali no Calvário. Os santos aparecem, entram na cidade santa, entram em Jerusalém e então testemunham algo até antes nunca, que não havia acontecido. A ressurreição de pessoas. Você sabia desse milagre, desse poder, dessa manifestação de Deus naquele dia em que Jesus deu a sua vida ali? Quinto milagre. Voltamos aí ao versículo de número 46, onde lemos, verso 46, um pouco acima. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O quinto milagre, irmão. Deus abandonou Deus. Deus abandonou Jesus. A nossa dívida espiritual precisava ser paga. Nossos pecados precisavam ser pagos. Jesus pede ajuda ao Pai, pede ajuda a Deus. E o Pai vira as costas para Jesus. A cédula que era contra nós, a dívida que era contra nós, Jesus rasgou ali na cruz. Jesus é abandonado, porque o nosso pecado precisava ser pago. Em João capítulo 19, narrando esse mesmo fato, está escrito que Jesus dá um grande brado, um grito de desespero, de angústia, mas ele diz no meio disso: está tudo consumado. Está feita a obra. Interessante aqui para nós refletirmos. Estamos longe de Deus, Deus do seu infinito amor providenciou Jesus. Jesus esvazia-se a si mesmo, Ele é Deus, e vem a esse mundo para ser o nosso Salvador. Da parte de Deus, da parte de Jesus, tudo já foi feito. Deus providenciou um Salvador, Jesus veio para nos salvar, mas há uma terceira parte a ser feita, é a sua parte, de aceitar esse sacrifício, de aceitar esse amor de Deus, esse sacrifício de Jesus na cruz por você. Quem sabe então, nem tudo ainda esteja pronto. Deus já fez a parte dele, Jesus também, falta você fazer a sua parte. Aceitar Jesus no seu coração. Está tudo consumado. João também nos diz sobre este momento que um soldado vazou o lado de Jesus e saiu dali sangue com um tipo de soro do corpo dele, que acontece quando o tecido que envolve o coração da pessoa se rompe pelo acúmulo de sangue. Jesus morreu por nós. O resultado daquela tortura mental que ele tinha passado, aquela tortura espiritual, aquela tortura física pela qual ele tinha passado, todo o sofrimento por causa do amor de Deus por nós. Deus virou as costas para Deus. Deus abandonou Jesus. Jesus passou por tudo isso, por amar você, por amor a mim, para nos levar de volta para o paraíso. O sexto milagre está no verso 54, um pouco lá embaixo. Quando o centurião, soldados romanos que estavam ali, centurião é o que comandava aquele momento, aquela execução, os que com ele vigiavam Jesus, ouviram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram tão aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião creu. Um milagre. O centurião creu. Então, naquele dia, 2 véus se rasgaram. O véu lá no santuário, que eu acabei de dizer,
que precisava, dada a sua grossura, o seu tamanho, no máximo, ou no mínimo, 2 cavalos muito fortes para rasgá-lo. Esse é um véu que se rasgou. Agora se rasga outro véu aqui, o véu da incredulidade. Aquele homem vê aquela cena e, impactado por aquela cena, realmente este era Filho de Deus. Jesus havia dito em João 12, verso 32, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Levantado na cruz. Esse homem, esse militar romano, é o primeiro. Olha para o que está sendo feito com Jesus. Olha para a cruz e confessa: esse é o Filho de Deus. O milagre da fé. O homem passa a crer em Jesus imediatamente ao ver aquela cena. E o 7º milagre que encontramos na cruz ou no Calvário está em Lucas capítulo 23. Evangelho de Lucas, que narra o mesmo fato, morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, e nós vamos ler agora. Lucas 23, 42, texto bem conhecido. Lucas 23, verso 42, onde a palavra de Deus diz para nós hoje: 2 homens condenados foram crucificados com Jesus. Um à direita, outro à esquerda, Jesus no meio. Por que os fariseus, os religiosos, fizeram isso? Por que os romanos fizeram isso? Colocaram Jesus entre 2 criminosos para envergonharem Jesus, para reforçar a condenação de Jesus, que não tinha nada a pagar, que não tinha uma vida como a vida que aqueles homens tiveram. Então, o Evangelho de Lucas 23, nesse encontro dessas 3 cruzes ali, acontece um diálogo. Verso 42 de Lucas 23, verso 42 diz assim: então ele disse: Jesus, um dos homens, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O maior de todos os milagres. Aceitou Jesus como Salvador. As pessoas ficam procurando milagres, querendo cura de doença, querendo um emprego, querendo riqueza, coisas financeiras. O maior de todos os milagres é uma alma que está indo para a perdição eterna, dar meia volta, ter um encontro com Jesus e começar a voltar para o paraíso. Esse é o maior de todos os milagres. E esse homem aqui, no último instante da sua vida, tem misericórdia de mim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo. Sem prorrogação. Ele aceita Jesus como Salvador. Falou com a pessoa certa, na hora certa. A hora que ele mais precisava. Agora, eu não gostaria de sugerir a você, eu não gostaria de lembrar a você, porque eu já ouvi essa explicação com base bíblica de pessoas. Pastor, eu não vou tomar decisão nenhuma lá ao lado de Jesus, porque o meu caso vai ser mais ou menos como do ladrão na cruz. Na última hora, eu vou resolver isso. Como é que você pode garantir isso? Algum de nós aqui, começando por mim, pode garantir onde vai estar amanhã meio-dia e 10, aonde você vai estar? Você pode garantir? Não, eu vou estar. Você pode garantir?
Não podemos garantir o próximo minuto da nossa vida, quanto mais o dia da nossa morte. Quando vamos partir desse mundo e comparecer diante de Jesus para a prestação de contas espiritual. Lembra-te de mim. No último minuto, ele ainda encontra Jesus como seu Salvador, para salvá-lo naquela situação. Queria convidar você para finalizar, ler comigo o Evangelho de João agora, indo para João. Uma palavra de Jesus no capítulo 10, que cabe bem dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, sobre a cruz vazia. Sábado, Jesus está na sepultura. Domingo, Jesus ressuscita. João 10, Jesus pregando, ele diz assim, a partir do versículo de número 17. João 10, verso 17. Jesus pregando, falando sobre o pastor, ele como pastor das ovelhas, falando como um enviado de Deus para nos salvar. No verso 17, Jesus diz assim, de João 10, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Quem mais falou isso, meu amigo? Quem mais falou isso, meu irmão, na face da terra? Eu tenho o poder de pegar a minha vida e entregá-la à morte. Depois eu vou lá e pego ela de volta. Ressurreição. Só Jesus, só com Jesus acontece isso. Só. E tem um detalhe interessante quando você estuda esse texto aqui de João 10, ou medita nesse texto. Não precisa estudar, não precisa ler o grego, nem coisa assim. Quando você conecta com Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado... Jesus tinha pecado? Então não tinha salário nenhum para receber. Entenderam a ideia? Não tinha salário nenhum para receber, não tinha pecado. O que nós recebemos, por causa do nosso pecado, é a morte, é o salário que nós recebemos. Jesus não tinha pecado. Então só Ele, sem pecado, é que podia pagar os nossos pecados, pagar a nossa dívida espiritual. Uma ilustração agora, e eu convido vocês para que abram em Gênesis capítulo 1, verso 1. Queria que vocês lembrassem do sábado, lembrassem de ontem. Sexta-feira Jesus morreu. Ontem se fez silêncio, no sábado se fez silêncio sobre a face da terra. Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, 1 e 2. A Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós aprendemos aqui? Havia silêncio. Nada acontecia. Silêncio. E de repente Deus começa a falar. E então tudo começa a acontecer. Tudo começa a ser criado. O silêncio é quebrado e começa a ação poderosa de Deus sobre a terra. O que havia antes da terra ser criada era silêncio. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. Passou a tarde e a manhã. Silêncio. Silêncio. E daqui a pouco Deus fala. Sábado se faz silêncio.
Se faz silêncio. Os discípulos ficam desorientados. As mulheres ficam recolhendo flores, perfumes para domingo cedo irem ao sepulcro. Não sabem direito o que aconteceu. Pedro se esconde com culpa por ter negado a Jesus. Eles correm todos para segundo andar, uma sala no templo, entram lá e trancam a porta. Silêncio. O que foi que aconteceu? Jesus morreu. Acabamos de sepultá-lo. Já foi sepultado. Silêncio. Silêncio. E daqui a pouco, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Domingo de manhã, Deus agindo. Deus atua. Deus fazendo o milagre da ressurreição. Então, meu irmão, se você está enfrentando algum silêncio na sua vida, aguarde uma grande ação de Deus em seu favor. Tá bem? Lembre disso. Lembre disso. Quando os alunos estão fazendo uma prova, o professor fica em silêncio. O professor não fala nada. Você está sendo provado. Você está provando o silêncio de Deus. O céu está blindado para você. Prepare-se. Deus há de fazer, está preparando para fazer uma grande obra na sua vida. Era silêncio e mais silêncio na face da terra. Era um sábado de silêncio em Jerusalém. Jesus morreu. Acabou tudo. Não. Não. Aí vem uma palavra. Deus resolve agir no tempo dele. E você vê o milagre acontecendo. Não se assuste. Não murmure se Deus estiver em silêncio na sua vida. Ele ressuscitou. Essa é a verdade do cristianismo. Nenhuma outra religião crê na ressurreição de Jesus. E a ressurreição é uma pilastra que sustenta o cristianismo. Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque procuramos viver vida santa, procuramos anunciar o Evangelho, evitamos tantas coisas que esse mundo oferece para viver na presença de Deus, e no final, morreu, acabou. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus ressuscitou. O cristianismo está baseado em fatos. Ele curou um cego. Ele ressuscitou Lázaro. Ele acalmou a tempestade. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele multiplicou os pães. O cristianismo está baseado em fatos concretos. A filosofia diz que não, que essa questão de Deus, essa questão de Jesus é mitologia, é um mito. O que é mito na filosofia? Na filosofia, mito é uma mentira, é uma pegadinha, é um absurdo. Ter ressuscitado, ter alimentado uma multidão com um pequeno lanche, isso é um absurdo, isso é um mito, isso não existe. A filosofia diz isso. A Bíblia diz, Jesus fez isso. Fato. Nossa fé está baseada em fatos. A minha conversão, a minha salvação, a sua conversão, o seu andar com Jesus, não é algo emocional que você tinha semana passada, perdeu ontem, achou hoje e não sabe se vai andar com a sua salvação a semana que vem.
não é um fato emocional. Sua salvação é real. Você teve uma experiência com Jesus. É um fato, ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode negar isso. Jesus curou o cego, um fato. Era cego de nascença. E para complicar mais ainda, Jesus fez isso num sábado. Aí os religiosos ficaram muito chateados com Jesus. Mas não queriam chegar até Jesus porque não sabiam como enfrentar Jesus. E o que eles fizeram? Chamaram o homem que tinha sido curado. Conta aí o que aconteceu. Você nasceu cego mesmo? Sim. Nasci cego. E um homem chamado Jesus, olha, me tocou, falou comigo e eu fiquei curado. Não é possível, isso é um mito, isso é um absurdo, isso é uma pegadinha, os religiosos diziam. Não conformados, chamaram os pais do rapaz. Ele nasceu cego, os pais, com medo dos religiosos poderosos daqueles tempos, os pais do jovem dizem, perguntem para ele tem idade. Saíram fora. Chamaram o homem de novo. Você realmente nasceu cego? Ele já devia estar cheio daquele negócio. Ele era meio parecido comigo, ele já estava para explodir, né? Se virou para os homens lá, para os religiosos, e disse assim, olha, se ele é Salvador, se ele é de Deus, não sei. O que vocês querem saber? Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Pronto, agora vai dizer o quê? Está aqui um fato. É a sua história, meu irmão. Eu estava perdido, encontrei Jesus e estou salvo. Jesus nasceu de uma virgem, foi sacrificado na cruz, ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele um dia. Esse é o cristianismo que nós amamos, que nós cremos, por onde nós andamos. Essa é a Páscoa que celebramos. Jesus ressuscitando para nos levar de volta para o paraíso. Se Ele tivesse morrido e não ressuscitado, nós estaríamos aqui perdendo o nosso tempo. Mas Ele ressuscitou, e é isso que nós estamos celebrando e aguardando, quando Ele vier nas nuvens e nos levar para estarmos então para sempre com Ele, conforme promessa dEle. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua casa. Obrigado, Pai, por esses louvores que ouvimos hoje de manhã, que fazem tão bem ao nosso coração, que nos edificam. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Pai, que maravilha. Nós não temos palavras. Nós não sabemos explicar direito. Mas só sabemos que nós estávamos perdidos e agora a gente está salvo. Que a gente vai para o paraíso um dia. Vai poder abraçar Jesus. Aquele que nos levou de volta para casa. Muito obrigado a Deus por tão grande salvação. Senhor, o estrago que Satanás fez nesse mundo foi muito grande. O pecado. E aí nós fomos expulsos da Tua presença. Foi muito grande o estrago. Mas nós Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor, porque a Tua obra é maior do que a obra de Satanás. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agradecido seja o Teu nome por isso, Pai. Recebe a nossa gratidão por isso. E a gente poder celebrar a verdadeira Páscoa e crermos na ressurreição e depositarmos toda a nossa esperança em Jesus, que está voltando para nos levar
e estarmos para sempre com Ele. Se alguma pessoa aqui, Senhor, não tem essa certeza, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nesse coração, desse amigo, desse parente, desse visitante, e ele possa realmente entregar seu coração para Jesus. Senhor, porque os dias são maus, e a Tua volta está próxima, e precisamos estar preparados. Ajuda-nos a respondermos a esse Teu grande amor, com toda a fé do nosso coração, aceitando Jesus como Salvador. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, e rogando por cada um que aqui está, tenhamos essa certeza, só Jesus Cristo salva. Amém, Senhor. Amém e amém, Pai. Semana abençoada, uma semana de vitórias para você.